8h13, 8h13, Rádio Coração, programa Sintonia do Amor, nesta manhã de quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024, nós vamos para um momento todo especial, empreendedorismo e negócio com o professor administrador Valdir Pereira. 8h13 agora. Empreendedorismo e negócios. Agora, aqui na Coração FM. Dicas de planejamento e organização de negócios. Empreendedorismo e perfil empreendedor. Qualificação pessoal e profissional. Mercado de trabalho e mão de obra. Finanças pessoais. Empreendedorismo e negócios. Com o administrador Valdir Pereira. 8h14, está por aqui, professor administrador Valdir Pereira. Professor, seja bem-vindo nesta quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, professor. Pois é, Alcemir, uma abençoada quarta-feira a você, a todos os nossos ouvintes. Veja bem que nós já estamos iniciando o período da quaresma, né? Para o cristão é muito importante, né? Um momento forte dentro da igreja, mas sobretudo um momento de muita reflexão, muita construção, um momento novo. E que seja, né? Uma santa e abençoada quaresma a todos nós. É muito bom estar nos microfones da rádio nesse tempo e vamos falar de assuntos importantes. Esse assunto também tem muito a ver com conversão, viu, professor? Tem a ver. Professor, hoje vai falar sobre orçamento e as contas de todos os janeiros. Professor, qual o problema da maioria das pessoas nos 3 primeiros meses do ano? Parece que a gente vai meio que arrastando, empurrando mesmo, né? Então, Celê, a gente gosta de trazer essa temática dentro do programa Empreendedorismo e Negócios, porque envolve toda essa preocupação, tanto no CPF quanto no CNPJ, né? Da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mas eu queria, de um modo muito especial, particular hoje, falar com o nosso ouvinte que acumula uma série de situações, de contas a pagar, que vão, como você disse bem, em muitos casos, vão se arrastando janeiro, fevereiro e março. Isso se dá, Alcemir, pelo seguinte aspecto: as pessoas acabam fazendo compromissos para esses meses iniciais, porque acabam parcelando suas compras em 2, 3, 4, 5 ou 6 vezes, e os 3 primeiros meses do ano são meses que acumulam responsabilidades já assumidas em anos anteriores, né? Que nem, por exemplo, amanhã, dia 15, vence o IPTU. Então, o IPTU é uma responsabilidade anual. Todos aqueles que pagam este imposto à vista têm o desconto da pontualidade. Então, compensa. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Dia 31 de janeiro, nós tivemos o IPVA. O IPVA também não é uma surpresa, ele vai chegar todos os anos para aqueles que possuem ou um carro ou uma moto, não é? Então não é surpresa, vai chegar. A pessoa poderá pagar, ela ou pagou à vista ou parcelou o valor sem o desconto. Os pais tiveram que se organizar agora em janeiro, porque agora essa semana, na rede pública, mas na rede privada já iniciou as aulas dos filhos. O material escolar também não é uma surpresa. Ele é rotineiro e todo janeiro isso tem que estar pronto, não é? E aí nós temos alguns veículos, aquelas pessoas que possuem, que o final da placa é 1. Daqui a pouco já tem que pagar o licenciamento. Então há uma série de situações. Mas fora isso, Alcemir, ainda tem a rotina do pagamento da água, da luz, para alguns o aluguel, o supermercado, a farmácia, a internet, né? Uma prestação de alguma coisa e o tão famoso e terrível cartão de crédito. Sim. Né? Então, a rotina das despesas fixas, elas acabam se repetindo.
Agora, por que todo ano temos essa condição e o que deve ser feito? Isso deve ser feito um mínimo de um planejamento para que eu possa ter essa ciência. E talvez aqui essa seja a cerejinha do bolo. É eu ter a plena ciência e um acompanhamento muito tranquilo de quais serão e de quais são as minhas despesas nos 3 primeiros meses do ano. Você que está em casa agora, presta bem atenção que o professor Valdir Pereira está nos ajudando, está nos orientando. Professor, de que maneira então a gente se organiza o orçamento pessoal? De repente a gente já veio esses 3 primeiros meses aí, meio que, como diz um amigo meu, vai tombando. Exatamente, Alcemir. Então, assim, existem algumas situações que a gente precisa cuidar, né? Como é que nós vamos controlar essa condição? Ah, professor, eu estou vindo numa situação já complicada, para mim não é fácil porque lá em casa eu sou sozinho, ou porque eu acabo fazendo com que as coisas se multipliquem e eu tive aí uma pequena surpresa no orçamento, então agora não tem mais o que fazer, né? Agora, eu queria colocar para os nossos ouvintes, Alcemir, tanto as pessoas que estão numa condição tranquila ou para quem não está numa condição tranquila. Porque, Alcemir, tem muita gente tranquilo. Tem muita gente, assim, que não está sobrando, mas que está conseguindo pagar tranquilamente, porque teve um planejamento mínimo, sabe? Planejamento de anotar e de levar. Mas o professor quer falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, dentro do orçamento, é entender com toda clareza a sua situação financeira. Qual é a sua situação financeira mensal? Isso é ter clareza de quanto você ganha. Se você não tem uma renda fixa, você tem que ter uma média. E aqui entra o planejamento. Bom, no janeiro de 2023, quanto que eu tive de receita? Ah, e de 2022? Ah, então é uma média. A minha receita de janeiro é essa. Então eu preciso cuidar aqui. Tem que ter esse dado. Esse dado é a partir de um planejamento mínimo, né? Agora, se você tem um salário, qual é a minha média de renda? E primeiro é entender, então, qual é a sua situação financeira. Se não houver essa compreensão, fica difícil qualquer ação para melhorar o bolso ou o orçamento nesse sentido. E aí, quando eu entendo quanto eu ganho, ou a minha previsão de ganho, eu preciso ter logo em seguida o que impacta na minha renda, o tanto que eu devo, não é? Ou as minhas obrigações. Para isso, as obrigações devem estar também conscientes. E aí você fala assim, Alcemir, o nosso ouvinte, aquele que justifica o gasto, ele fala, mas professor, tem os imprevistos. É que o senhor não sabe, aqui na minha casa tem muito imprevisto. Bom, o imprevisto, ele tem que ser previamente calculado. E é por isso que os especialistas na área de finanças dizem, você precisa aprender a poupar e a deixar 10% dessa renda para o imprevisto. Como é que deixa, professor? Estou gastando tudo. Pois é. Mas 10%, se você ganha 1.000, você precisa deixar aí todo mês, você guardando um pouquinho disso para essa reserva, para esse momento de imprevisto. Porque é possível, chega, então você precisa ter essa ciência. Então, saber qual é a minha real situação financeira, o quanto eu devo, o quanto isso significa dentro do meu orçamento. E a partir disso, eu posso controlar, lembrando sempre desse percentual mínimo. Bom, se você conseguiu guardar R$20 para o próximo mês, então você guarde R$20, porque no próximo serão 40. Veja bem, já é uma diferença muito importante para um imprevisto. E cuidar nessa forma de você administrar isso. E aí, Alcemir,
há um termo bem bacana que as pessoas utilizam muito, que é analisar melhor o seu contra-cheque. Então, o que é o contra-cheque? O cheque nem existe mais, né? Pouquíssimas pessoas o cheque. Mas o que é o contra-cheque? É uma palavra, um codinome que se dá para o salário, né? Como é que vai o seu contra-cheque, Alcemir? Então, como é que vai o seu salário? Então, você tem feito um planejamento, um regimento, bom, meu salário é X, então eu vou gastar um pouco menos do X ou comprometer, justamente para que eu não possa me apertar. Então, ter essa ciência do contra-cheque. E fazendo essa ciência do contra-cheque, Alcemir, as coisas vão caminhando um pouco melhor. Vai melhorar. Até o imprevisto, como o senhor já disse aqui, tem que ser previsto, né? Agora, professor, parcelar ou pagar à vista? Então, essa pergunta é importante. Você vai ter aí a ciência de que agora, no dia 15, você tem um compromisso, você teve outro ali. Não, mas se eu pagar à vista agora, eu vou ter 30% de desconto. Ah, esse valor é significativo, sim, não é? Agora, o que essa pergunta eu preciso entender assim, Alcemir? Qual é o valor do desconto? Daqui a pouco a pessoa está tendo R$10 de desconto, ou 15, e ela entra no cheque especial e ela paga 90, 80, 100 de utilização do limite da conta. Sim. Mas espera aí, então foi um negócio errado. Troca errada. Eu estou pagando à vista para ter um desconto de R$15, de R$20 e vou entrar no limite do cartão ou no limite da conta e vou pagar 50, 60, 70, tá errado. Então é abusivo isso e sobretudo também você está se enganando. Então não tem que cuidar esse detalhe. Ah não, eu vou pagar à vista, mas a conta eu cubro logo no início do mês. Alto lá, é preciso fazer contas. Então você, agora, se é um desconto considerável, você vai utilizar poucos dias do limite da sua conta, não tem importância. Agora, claro, você tem o dinheiro, você vai aproveitar todos os descontos e você ainda precisa fazer um outro negócio, que é pechinchar. Por isso, Alcemir, eu gostaria de orientar o nosso ouvinte que ele tenha numa tabela, peça para alguém na internet, tem várias fichas prontas, é só imprimir, onde você coloca o tanto que você gasta, as despesas fixas e as despesas variáveis. E aí você anota ali, você não vai ter surpresa nenhuma. Então, as despesas fixas você já coloca e as variáveis você vai listando. E aí você vai tendo essa ficha e vai guardando e você vai tendo parâmetro para tomada de decisão. Sim. Isso é simples. É você ir anotando até para você ter motivos e tendo insumos para tomada de decisão. Então é simples, é anotar. Pega uma ficha, pega um caderno, pega uma folha, pega qualquer coisa. E aí o mês que vem, você dá uma olhada em janeiro como foi. Depois em março, em abril, aí você vai pegando os meses anteriores. O ano que vem, quando começar janeiro, você vai dar uma olhada. Ah, janeiro foi assim. Eu preciso cuidar isso aqui. Então, dimensionar as despesas fixas, os gastos fixos e as despesas variáveis também é uma situação que vai me ajudar a responder essa pergunta, à vista ou parcelado. E aqui o professor quer mais uma vez orientar. Por mais que nós tenhamos uma nova regra no cartão de crédito, nós falamos sobre isso no primeiro programa desse ano, o cartão não vai poder superar o valor dos juros, o limite, né, o valor de face da sua conta. Mas não vamos entrar nessa onda do cartão de crédito. Guarda o seu cartão nesses meses, não utilize, evite gastos desnecessários, evite despesas assim que podem ser postergadas e aproveite o tempo para se organizar. É saber dizer não. A pergunta, Alcemir, talvez seria para aqueles que estão se organizando financeiramente à vista ou a prazo? Não. É não gastar. É evitar o gasto.
Olha aí que importante. Professor, enquanto o senhor falava, eu falo até de mim mesmo, e eu acho que muitas pessoas têm isso também. Tem aquela pessoa que às vezes fala assim, ó, vai fazer alguns exames, vai ver se... eu não, vou procurar doença, vai que eu acho, né? Aí tem a pessoa que fala, vamos anotar certinho quanto você ganha, quanto que você está gastando. Vai que eu coloco no papel e me decepciono. E me assusta. Mas o problema continua, né, professor? Então não tem outro jeito, outra alternativa, a não ser enfrentar isso aí para vencer, né, professor? E sobretudo, para você ter uma condição de vida financeira melhor, né? Alcemir, é comum e normal, né, para nós brasileiros que temos aí um perfil diferenciado de gasto, porque se você pegar o europeu não é assim. Ele tem uma performance diferente, né? Nós, latino-americanos, temos também uma performance diferenciada. Agora, é contextualizar isso de uma maneira muito fria, muito tranquila, mas também usando o racional e não somente o emocional. Se você acostuma nessa vibe de ter essa postura de gasto e de ter a postura de débito e de acostumar com o nome no Serasa e de ter uma condição que não funciona e que seja o que Deus quiser, Deus quer sempre o bem e o bom dos seus filhos, para sempre. Mas Ele deixa a gente tranquilos e livres para decidir o que quer. Sim. Fazer a conta que quiser. Rezar o tanto que puder, fazer da forma como quiser. Agora, precisa se ter discernimento. Pois é, se deixar a vida me levar, certamente vamos cair aí no perigo de um vício, de um pecado, e aí para sair dessa situação depois que cai é difícil. Agora, professor, descontrolei financeiramente, como a gente está dizendo aí, a pessoa, né, meteu o pé na jaca, ainda tem PVA, ainda tem PTU, e o dinheiro não está na conta, já entrou no limite. O que fazer, professor? Então, aí eu vou direcionar para o seguinte aspecto. A primeira coisa que você vai fazer, primeiro é não desesperar. É entender que você vai ter que ser bem racional nisso. É sentar, Alcemir, pegar todas as contas e colocar sobre a mesa mesmo. E olhar. E verificar. Olhar as letras miúdas de cada uma delas. E tomar decisões. E os especialistas na área financeira dizem assim, você precisa começar por aquela que te custa mais. Então, se o teu cartão é o que te custa mais, então você vai começar por aí, não tem todo o valor, então você vai pagar aquele valor que você consegue para você dar continuidade depois ou fazer um parcelamento para que isso aconteça. Qual que é o segundo mais caro? É isso aqui. Então você tem que ter ciência. Qual é a dívida que te custa mais? Começar a acertar esses valores por essas que custam mais, tá? E aí, a outra observação do professor é: coloque, dimensione os seus gastos por categoria. Então você vai lá, supermercado, lazer, educação, moradia, vestimenta, lazer, é um CDC, é uma prestação, é não sei o que. Isso tem que estar claro, Semir. Isso tem que estar escrito. Em algum lugar tem que estar escrito para você ir memorando. Você consegue colocar isso no celular hoje com tranquilidade, num bloco de notas. Você consegue fazer isso hoje numa folha de sulfite. Você consegue tirar isso da internet, está pronto. Procura lá. Ficha de controle de gastos. Tem 15, 20. Escolhe uma, imprime e começa a fazer isso por mês, né? E uma outra observação importante dentro desse viés de ajuste nos 3 primeiros meses, porque depois as coisas vai seguindo o seu ritmo normal. É você fazer um confronto entre as coisas que você quer comprar, fazendo orçamento, Alcemir. É uma coisa tão simples que eu não me dei conta. Eu fui comprar uma medicação na farmácia esses dias atrás e cheguei no balcão da farmácia e o cara foi bem bacana. Ele falou assim, olha, pediu a medicação, ele falou, olha, isso aqui tá tanto. Mas você sabe que tem um detalhe, eu acho que esse remédio tá mais barato no site. Aí eu falei, sério? Aí ele falou, entrei pra gente ver. O rapaz no balcão da farmácia. Entrei no balcão da farmácia, acessei o site, consultei. O próprio remédio que eu comprei no balcão da farmácia tava R$22 a menos que no site. E você pode comprar e retirar ali. Ele pegou e falou assim, não, compra aí, e aí você já paga pelo celular
R$ 22 a menos que no preço do balcão. É um detalhe que eu estou falando, Samir. Então, você precisa fazer aí um confronto entre os valores orçados. A gente pegou agora o material escolar, vi em vários noticiários que tinha material que estava com 150 a 350% a mais o mesmo produto, dependendo da livraria. Então, a gente precisa acompanhar o orçamento dos nossos gastos. Acompanhar o orçamento é verificar onde eu compro. Agora, você não precisa ficar correndo atrás de migalhas, 50 centavos mais barato ali. Eu vou andar 15 quadras com o meu carro, com a minha moto, aí você gasta gasolina para economizar os 50 centavos. Isso está errado. Então não é 8 ou 80, é o bom senso. E acompanhar esses gastos, Alcimir, seria a mesma condição de dizer assim, vamos dando o remédio na dose certa. Talvez vai demorar uns 6 meses ou até um ano para você começar a respirar e a ter uma tranquilidade financeira, não que vai sobrar dinheiro, ou até pode para essa reserva que você vai precisar, mas sobretudo você respirar um pouco mais tranquilo, com as coisas organizadamente e separadamente, estando à altura do que você merece, para que você tenha uma situação, uma condição de tranquilidade no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade e tudo mais. Então, primeiro, está enrolado? Veja qual é a dívida. Converse com o seu banco, converse com a sua operadora. Normalmente é cartão de crédito. Faz uma renegociação. Aguarde cair os juros. Trabalhe esse valor. Faça uma proposta. Aguarde. Comece por aquilo que te custa mais. Dá um jeito nisso. Faça um controle orçamentário do que realmente e efetivamente você vai ter. Anote isso e vai fazendo esse monitoramento. Teve dúvida? Pergunte. Tem as letras miúdas dos contratos? Leia. Não assine nada que você possa ter ou possa te prejudicar. Não fique fuçando na internet olhando promoções. Tem promoções aí que é falsa. Não passe na frente de uma loja 50% de desconto. Ele aumentou o preço, tem 3 vezes para te dar os 50%. Realmente você precisa disso. Você precisa ter esse gasto. Não preciso agora, mas está o desconto, mas você não tem um recurso. Como é que você vai querer aproveitar um desconto se você não tem o dinheiro? Não está certo esse raciocínio. É dizer não. Então, essas são algumas orientações, Alcimir, para que o orçamento pessoal possa começar a andar nos trilhos. Afinal de contas, a saúde financeira é a saúde do corpo, também é a saúde da alma, é a saúde psíquica, né? Está atrelado, né, Está tudo atrelado, você poder deitar, dormir mais tranquilo, né, professor? Agora, você deitar e ter tranquilidade, as minhas contas estão programadas, está tudo dentro do orçamento, está parcelado, está tudo certo, é uma coisa. Agora, você deitar, está tudo embolado. E outra coisa, viu? Exercitar nessa época de quaresma agora ou não. Não precisa você sair para comer lanche todos os finais de semana, ou para jantar fora, ou para aproveitar o desconto, se você está entrando no limite do cartão. É uma coisa meio que óbvia. Não é necessário, não precisa. Verdade, professor. E buscar, como o senhor mesmo disse, a renegociação, às vezes até com uma empresa, né? Você fez uma compra ali, esses dias mesmo a gente estava lá reformando a casa, deu os 30 dias, e aí eu falei, meu Deus, e agora tem que pagar. Fui lá, conheço o proprietário, conversei, olha, posso passar o cartão a partir de agora? Não pode. Faz um cartão lá. Nesse caso, ainda é aceito o cartão, porque não tinha dinheiro, né, professor? Sim. Na hora, então, fez lá em 2, 3 vezes, aliviou um pouco. Então a gente tem que buscar negociar, né? Com a empresa, conversar, olha, estou passando por um momento difícil, como que a gente faz? E aí você resolve. E as empresas negociam. As empresas negociam, né? Você vai poder fazer hoje uma portabilidade do que você deve do seu cartão de crédito. A partir do meio do ano, você vai poder fazer essa portabilidade. Então, Alcimir, conversar. Você não tem todas as informações? Converse com alguém, dá um jeito de falar com um especialista, e aí você vai ter uma saída estratégica. Mas o importante é buscar essa tranquilidade. E aí eu quero dizer uma última coisa, Samir. Pode ser que esse ajuste financeiro demore uns 6 meses.
Mas lembre que esse período, para você sair desse engavetamento financeiro, mas a hora que você sair, é uma sensação de realização muito boa. É vitória. E que vale a pena ser sentida. Isso mesmo. Então, é só tomar a decisão correta. Tá aí, professor administrador Valdir Pereira, no programa de hoje, orçamento e as contas de todos os janeiros, falando sobre qual o problema da maioria das pessoas nos 3 primeiros meses. Também falou pra gente de que maneira se organizar o orçamento pessoal, parcelar ou pagar à vista e se descontrolar financeiramente o que fazer. Tudo isso você pode voltar e assistir, se ainda não acompanhou na íntegra aqui no programa Empreendedorismo e Negócios, e assistir nas nossas redes sociais, sobretudo no Facebook Rádio Coração 95 FM. Professor, uma ótima quarta, uma ótima semana, uma ótima quaresma para o senhor, e logo, logo estaremos de volta por aqui. Amém, Samir, para todos nós. Um abraço. 8h38 no Mato Grosso do Sul, 8h38. É um breve intervalo, a gente já volta com mais Sintonia do Amor. Agora é hora de empreender e negociar. Você ouviu Empreendedorismo e Negócios com o administrador Valdir Pereira.